Esta é a quarta parte dos tópicos que tratam de análise de circuitos elétricos. Nessa aula nós vamos fazer um estudo a respeito de análise nodal, tá? Que é a análise baseada no princípio de conservação da carga elétrica ou baseada na lei de Kirchhoff para correntes. Para um bom entendimento do que nós vamos falar nessa aula, é conveniente que as três primeiras partes desse conteúdo de análise de circuitos, eles sejam verificados antes de se iniciar essa aula, para um bom aproveitamento. Por hora, embora o que nós vamos falar aqui serve para análise também de circuitos quando a gente tem indutores e capacitores, como o foco é tratar de análise nodal, nós vamos trabalhar apenas com circuitos puramente resistivos, ou seja, circuitos em que nós temos fontes de tensão, fontes de corrente e resistores, tá? Quando a gente fala em analisar um circuito elétrico, o que nós estamos querendo é definir qual é a diferença de potencial entre os terminais de todos os componentes do circuito, ou a tensão sobre todos os componentes do circuito. Nós também estamos interessados em saber qual é a corrente que percorre todos esses componentes, e também nós estamos interessados em saber, como nós temos a transferência de energia nesse circuito, ou seja, quais os componentes que estão fornecendo energia para o circuito e quais os componentes que estão consumindo energia no circuito. Um dos parâmetros que a gente pode utilizar a respeito dessa taxa de absorção ou fornecimento de energia é a análise de potência em cada um dos componentes no circuito. Pelo menos inicialmente, nós vamos utilizar nessa aula apenas fontes de corrente ou tensão contínuas. Nós vamos deixar para uma outra aula uma análise quando a gente tem sinais alternados. O foco é o método análise nodal. Bem, antes da gente começar, a gente precisa definir três definições aqui que, querendo ou não, nós vamos mencionar durante o transcorrer dessa aula. Primeiro é o conceito de nó. Um nó é um ponto de ligação entre dois componentes quaisquer. Como, por enquanto, os nossos componentes de circuito todos têm dois terminais, a gente pode designar que o nó é um ponto de ligação entre bipolos, ou seja, a ligação entre dois ou mais componentes, nós sempre vamos associar um nó. Tá? Outra informação, outro termo importante de ser definido é o conceito de laço, que é um percurso fechado, que se inicia no nó, percorre algum caminho no nosso circuito e termina no nó, passando por um componente uma única vez, ou seja, eu não posso passar por um mesmo componente mais de uma vez no nosso percurso fechado, tá? E uma malha, ela vai ser um laço, ou seja, um caminho fechado
em que no interior dele nós não temos nenhum componente, tá? Então, por exemplo, aqui nessa figura, tá? Nós temos o quê? O laço 2 é um percurso fechado nessa parte externa do nosso circuito. Como ele é um caminho fechado, ele é um laço, tá? Como nós temos um componente dentro desse percurso externo, ele não é uma malha. O laço 1 e o laço 3 são caminhos fechados que passam por um único componente e não tem nenhum componente em seu interior. Então, nós temos laços que também são malhas. Muito bem. Na aula sobre resistor, nós falamos de uma primeira lei importante na análise de circuitos para nós, que é a lei de Ohm, que diz que quando a gente tem um resistor que segue essa lei de Ohm, a razão entre tensão nos terminais do resistor e corrente que atravessa, que passa pelo resistor, é constante, e essa constante é igual à resistência. Essa relação ela é importante, mas ela é insuficiente para a gente analisar situações em que a gente tem um circuito. Bem, aí nós temos as duas leis de Kirchhoff, tá? A primeira é a lei de Kirchhoff para a corrente, que está associada com o princípio de conservação de carga, ou seja, a gente não tem como criar ou consumir carga do nada. Se a gente pegar qualquer trecho de um condutor do nosso circuito, a corrente que penetra nesse trecho tem que ser igual à corrente que sai dele, tá? E a gente pode estender esse conceito para os nós do nosso circuito. Então, se a gente pegar cada nó do nosso circuito, aqui na figura nós temos destacado o nó A, mas o que nós vamos falar para ele vale para qualquer um dos outros nós que nós temos nesse circuito, de exemplo, né? Então, pelo princípio de conservação de carga, a quantidade de carga que chega nesse nó A tem que ser igual à quantidade de carga que sai desse nó. Bem, carga é uma grandeza microscópica, ela é difícil de avaliar, mas a gente sabe que carga elétrica está relacionada com corrente. Então, a gente pode estender esse princípio de conservação de carga para uma análise de corrente, que é uma grandeza macroscópica e é uma grandeza que a gente consegue mensurar facilmente com instrumentos de medição. Então, como que a gente pode interpretar esse princípio de conservação de carga analisando corrente? Se a gente tomar um nó do circuito, a quantidade de corrente que chega nesse nó tem que ser igual à quantidade de corrente que deixa esse nó. No caso desse nó a soma de todas as correntes que chegam nele, no caso desse nó nós temos a corrente 2, a corrente 4 e a corrente 5, através desse último ramo aqui, tá? Então, as correntes que chegam no nó A é apenas a corrente I2. Então, a corrente I2, que é a soma de todas as correntes que chegam no nó A, tem que ser igual às correntes que deixam esse nó, ou a soma das correntes que deixam esse nó, ou seja, I4 mais I5. Então, a corrente 2 tem que ser igual à soma de corrente 4 mais corrente 5. E essa análise pode ser feita para qualquer um dos nós identificados nesse circuito. A outra lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff para a tensão, ela é baseada no princípio de conservação de energia, que a gente conhece lá da física, que
que a gente não consegue criar energia do nada ou consumir energia. A energia se transforma, tá? E como que isso vai se refletir num circuito? Se a gente tomar um circuito elétrico, a energia gerada nesse circuito, ela vai ter que ser consumida nos componentes desse circuito, tá? Então, a soma de toda a energia gerada vai ter que ser igual à soma de toda a energia consumida. Bem, energia é algo difícil da gente mensurar, da gente trabalhar com ela, mas a gente sabe lá da física que energia está relacionada com diferença de potencial. Então, como que a gente interpreta esse princípio de conservação de energia com diferença de potencial, né? Quando a gente está analisando diferença de potencial num circuito, né? Se a gente pegar algum caminho fechado, algum laço do nosso circuito, a soma das elevações de potencial elétrico tem que ser igual à soma das reduções de potencial elétrico. Lembrando que elevações de potencial elétrico estão associadas com ganho de energia. Decréscimos de potencial elétrico estão relacionados com perda, dissipação de energia, tá? Uma outra coisa importante da gente definir aqui como um padrão é como a gente vai tratar as diferenças de potencial ou potencial elétrico. Então, nós vamos utilizar o padrão, né, que é o padrão, a letra V, para se referir a potencial elétrico. Quando a gente utilizar um único índice, por exemplo, VA, quer dizer potencial elétrico no nó A, ou tensão no nó A. Quando a gente utilizar a letra V com duas letras, ou utilizar a letra V com o símbolo de um dos componentes do circuito, nós estamos dizendo ou nos referindo à diferença de potencial entre dois nós, que vai corresponder à diferença de potencial entre terminais de algum componente do nosso circuito. Por exemplo, VAB é a diferença de potencial entre o nó A e o nó B, que corresponde à tensão ou diferença de potencial entre os terminais do resistor 2, no caso aqui, com o valor de 3 ohms. Muito bem, então, caminho fechado, soma de elevações de potencial tem que ser igual a queda, a soma de quedas de potencial. Ou, de uma outra forma, se a gente somar os potenciais elétricos ou as diferenças de potenciais elétricos entre nós num caminho fechado, essa soma tem que ser igual a zero. Ou seja, a diferença de potencial entre A e B, mais a diferença de potencial entre B e C, mais a diferença de potencial entre C e A, um percurso fechado, tem que ser igual a zero, que corresponde a um balanço energético nulo. Fornecimento e consumo de energia tem que ser iguais em nosso circuito. Nós vamos usar, nos primeiros métodos de análise, exatamente a aplicação desses conceitos, dessas duas leis de Kirchhoff, que vêm de leis básicas da física. Bem, a primeira
análise que nós vamos ver é baseada na lei de Kirchhoff para corrente. É a chamada análise de nós ou análise nodal. Ela é baseada, né, nas correntes que chegam e deixam cada um dos nós do nosso circuito. Bem, nós vamos tratar essa análise já trabalhando em cima de um exemplo. Então, o que vai acontecer? Né? Como eu disse, por hora nós estamos usando circuitos resistivos, mas nada nos impede de usar esse método quando a gente estiver analisando circuitos com indutores e capacitores. Nós vamos tratar isso em outro momento, em outra aula. Bem, vamos tomar então esse nosso circuito apresentado aqui. Nós temos duas fontes de corrente, tá? Uma de corrente I1 e outra de corrente I2. Nós vamos assumir por hora que essas fontes de corrente são fontes de corrente contínua, ou seja, essas correntes elas não variam. Isso quer dizer o quê? A fonte de corrente I1 nos garante uma corrente I1 através dela, independente da diferença de potencial entre os seus terminais. Algo similar pode ser observado ou considerado para a fonte de corrente I2. Nós vamos assumir que a corrente que é gerada pela fonte de corrente I1 vai do nó 3, passa pela fonte e vai para o nó 1, mesmo sentido da seta. A corrente gerada por I2 sai do nó 2, passa por I2 e vai para o nó 3. Beleza. Primeiro passo da análise nodal. Como o método diz, é uma análise baseada em nós, mais propriamente, corrente em nós. Ok? Então, o primeiro passo é identificar todos os nós do nosso circuito. No nosso caso, nós vamos ter esse nó 1, tá? Que é o ponto de ligação da fonte 1, resistor 1 e R2. Vamos ter um nó 2, que é o ponto de ligação de R2, R3 e da fonte I2. E o nó 3, que é o ponto comum de ligação da fonte I1, fonte I2, resistores R1 e R3. Olha bem, nós sabemos que um condutor é uma superfície equipotencial, ou seja, todos esses fios, né, na parte inferior da nossa figura, na verdade, são uma superfície equipotencial, ou seja, são um único nó. Por isso que na figura aqui, nós temos identificado apenas um único nó aqui, o nó 3. Ou seja, no nosso circuito, apresentado aqui nesse slide, nós temos 3 nós, o 1, o 2 e o 3. Então, essa é a primeira fase. Assumimos e definimos, encontramos todos os nós do nosso circuito. Bem, normalmente pode ser conveniente, às vezes, a gente refazer o desenho de forma a deixar bem claro, bem destacado quais são os nós do nosso circuito, tá? Eu até considero que esse redesenho ele é interessante porque evita, né, algumas confusões que podem ocorrer, principalmente quando a gente tiver circuitos mais complicados, com mais componentes, com mais malhas.
Então, o que ocorreu aqui nesse slide foi simplesmente nós redesenharmos o nosso circuito de forma a destacar os 3 nós. Ok? Bem, identificamos os nós e a gente sabe, né, lá pela teoria, né, de circuitos elétricos, né, que a gente viu lá na física, o que interessa para nós é a diferença de potencial entre nós, entre pontos do nosso circuito, ou pontos no espaço, quando a gente estiver trabalhando de forma mais genérica, como lá na física. Então, para facilitar o nosso trabalho, o que a gente vai fazer? Como o importante é a diferença de potencial entre os nós, nós podemos escolher qualquer um desses nós como o nosso nó de referência, que foi destacado aqui na figura como um nó ref, de referência. Bem, a esse nó nós podemos associar o nível de potencial elétrico zero, ou tensão zero. Isso quer dizer o quê? Na hora que a gente fizer a nossa análise, encontrarmos o valor do potencial no nó 1 e do potencial no nó 2, a gente vai estar encontrando esses valores com relação, tá, ao nó de referência, que era o nosso nó 3. Normalmente, a gente escolhe como nó de referência aquele nó que está mais conectado a uma ou nó que está conectado a uma maior quantidade de componentes no nosso circuito, porque isso vai promover uma simplificação nas equações algébricas que nós vamos deduzir na sequência. Então, normalmente, para simplificar, né, para reduzir mão de obra e cálculos, é conveniente escolher como nó de referência um nó que esteja conectado a uma quantidade maior de componentes. Tá? Isso não é obrigatório, é apenas uma forma da gente reduzir esforços quando a gente estiver efetuando análises. Tá? Então, primeiro nós encontramos os nós, depois nós escolhemos um nó como referência, ou seja, um nó em que o potencial elétrico, né, a gente vai assumir que é zero, e aí nós vamos associar um potencial ao nó 1, que é dado em função da nossa referência. Nós vamos ter associado ao nó 2 um potencial elétrico V2, que é dado com relação ao nosso nível de referência. Bem, aí agora nós temos que lembrar do que nós falamos lá do resistor. Toda vez que nós temos uma corrente que atravessa o resistor, essa corrente ela vai do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então, se a gente vier no nosso circuito aqui, foi definida uma corrente I4 que sai do nó 1 e vai para o nó 2. Então, o que acontece? Para a gente ser coerente, né, na definição de diferença de potencial sobre os terminais do resistor, né, a gente vai definir a diferença de potencial entre os terminais do resistor como, né, a diferença do potencial mais alto, que é de onde partiu a corrente, menos o potencial de para onde a corrente está indo, o ponto de menor potencial. Então, a corrente sempre vai, uma corrente positiva, se ela vai do nó 1 para o nó 2, a diferença de potencial é positiva quando nós fazemos V1.
o nó, a diferença potencial do nó de onde partiu a corrente, menos V2, o potencial elétrico ou a tensão no nó para onde a corrente está indo. Ok? Bem, o método ele se chama análise nodal. Então, recapitulando, primeiro, encontramos os nós do nosso circuito. Segundo, definimos um dos nós como nó de referência. Terceiro, se a gente olhar o nosso circuito original, a não ser aonde a gente tem fonte de corrente, a gente não tem como dizer nada a respeito da corrente através dos outros componentes do circuito. Bem, o que nós vamos fazer? Olha, o método é análise nodal, é baseado na lei de Kirchhoff de correntes. Então, se a gente não conhece as correntes do nosso circuito, nós vamos arbitrar, nós vamos chutar um sentido de corrente entre todos os nós e componentes do nosso circuito. Olha bem, eu não estou preocupado nesse momento, por exemplo, se ao definir que essa corrente 4 vai de 1 para 2, se ela realmente é o sentido correto da corrente nesse resistor. Eu estou arbitrando esse valor inicialmente. O que vai acontecer é o seguinte: quando a gente desenvolver as nossas equações, se o sentido da corrente estiver correto, ou seja, eu tiver chutado um sentido correto de corrente, eu vou encontrar uma corrente com sinal positivo. Se eu encontrar essa corrente 4, por exemplo, negativa, isso vai significar para mim que o sentido que inicialmente eu arbitrei, ele está incorreto. O sentido real é oposto ao que eu defini. Tá? Então, eu posso definir o sentido das correntes que eu não conhecer no circuito. Arbitro essas correntes. Muito bem. O que vai acontecer é o seguinte: eu tenho liberdade para arbitrar as correntes. Porém, como a gente sabe que para eu ter uma diferença de potencial positiva, eu tenho que pegar a tensão no nó de onde partiu a corrente, menos a tensão no nó para onde a corrente está indo. Então, a partir do momento que eu defini que o I4 é o sentido verdadeiro da minha corrente, eu estou arbitrando, a diferença de potencial entre esses resistores, para ser compatível e positiva com relação à minha corrente, vai ter que ser V1, de onde partiu a corrente, menos V2. E o mesmo vai valer para todos os outros nós do meu circuito. Tá? Então, definimos os nós, escolhemos um de referência e arbitramos o sentido da corrente em todos os ramos, ou seja, através de todos os componentes em que eu não conheço a corrente. No nosso caso, nós conhecemos a corrente 1 por causa que é a corrente da fonte 1, conhecemos a corrente 2, é a corrente da fonte I2, e nós arbitramos corrente I3, que é a corrente que percorre o resistor R1, definimos a corrente I4, que é a corrente que percorre o resistor R2, e arbitramos também a corrente sobre o resistor R3, que nós estamos chamando de corrente I5. O que nós vamos fazer agora
aplicar a lei de conservação de carga para cada um dos nós do nosso circuito que não sejam o nó escolhido como a referência. No nosso circuito do exemplo, nós temos 3 nós. Escolhemos um como referência. Então, nós vamos ter que fazer a análise de nós nos nós 1 e no nó 2. Bem, vamos tomar inicialmente o nó 1. O nó 1 é esse nó que tem potencial elétrico V1. Bem, o que diz a lei de Kirchhoff para a corrente, que veio lá da lei de conservação de carga? Todas as correntes que chegam em 1 somadas têm que ser iguais à soma algébrica das correntes que saem desse nó. Então, vamos lá. Estamos trabalhando com o nó 1. Correntes que chegam no nó 1. No nosso caso, é apenas a corrente I1. Então, corrente que entra, I1, é igual à soma das correntes que saem. No caso do nó 1, sai a corrente I3 e a corrente I4. Beleza. A corrente I1 é a corrente I1 da fonte I1. Ela vai ter que ser igual à corrente I3. Bem, o que é a corrente I3? Entre o nó 1 e o referência, nós temos um resistor. Num resistor, nós sabemos que vale a lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial entre os terminais do resistor, dividido por sua resistência, tem que ser igual à corrente que percorre esse resistor. Muito bem. Então, para essa corrente 3, ela vai ter que ser igual ao quê? A diferença de potencial sobre o resistor 1. Bem, a corrente vai de onde eu tenho maior potencial para onde tem menor potencial. Como eu defini a corrente indo de V1 para referência, a minha corrente I3 vai ter que ser o potencial de onde partiu a corrente, V1, menos o potencial de para onde foi a corrente, a referência. Lembrando que a referência tem potencial 0, dividido pelo resistor, pela resistência do resistor R1. Então, a corrente I3 vai ter que ser V1 menos 0, referência, dividido por R1. Muito bem. Aí nós temos a corrente I4. A corrente I4 sai do nó 1 sobre o nó 2. A corrente I4 é a corrente que passa pelo resistor. Ou seja, ela vai ser igual à diferença de potencial nos terminais do resistor, dividido pela resistência do resistor. Bem, como eu arbitrei a corrente saindo do nó 1 para o nó 2, a diferença de potencial, para ser consistente com o meu padrão arbitrado, vai ter que ser V1, de onde partiu a corrente, menos V2, para onde foi a corrente, dividido pelo resistor R2. Aí o que a gente pode fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum e o que foi feito aqui foi uma ligeira manipulação nessa equação, tá? Ou seja, nós encontramos uma equação e nessa equação as nossas incógnitas são as tensões nos nós. Ou seja, toda vez que a gente utiliza análise nodal, a gente parte da análise de correntes
e a gente vai encontrar equações em função, né, do potencial nos vários nós do nosso circuito. Muito bem, essa equação ela tem duas incógnitas, tensão V1 e V2. A gente precisa de uma outra equação. Bem, qual que vai ser essa outra equação? Vai ser a equação obtida sobre o nó 2, o outro nó do nosso circuito que não é referência. Bem, como que a gente faz isso? Aplicamos a lei de conservação de carga, que diz o quê? Soma de correntes que entram igual a soma de correntes que saem. Bem, no nó 2, correntes que entram vão ser apenas a corrente I4. Correntes que saem, vamos ter I5 e vamos ter I2. Então, I4 vai ter que ser igual a I2 mais I5. Bem, o que é o I4? O I4 é a corrente que atravessa o resistor R2, que é o quê? Diferença de potencial, V1, de onde partiu a corrente, menos V2, aonde chegou a corrente, dividido pelo valor da resistência, dividido por R2. Então, I4 é V1 menos V2, dividido por R2. O I2 é a corrente da fonte 2 e somamos, né, a corrente I5. O que é a corrente I5? É a corrente que parte de V2 do nó 2 e vai para a referência. Então, a corrente I5 vai ser o quê? A diferença de potencial nesse resistor, que é o quê? Potencial de onde partiu a corrente V2 menos potencial de onde chegou a corrente, que é a referência, que é 0, dividido pelo valor do resistor. Aplicamos a lei de Ohm. Da mesma forma que na anterior, nós manipulamos a equação e chegamos a essa equação destacada. Ou seja, analisamos os dois nós, encontramos duas equações, temos duas incógnitas, V1 e V2, então, e temos duas equações. Então, a gente consegue resolver esse sistema de equações e obter V1 e V2. Vejam bem, análise nodal, a gente encontra a diferença de potencial nos nós. Bem, se a gente pegar o mesmo circuito e atribuir alguns valores, o que foi feito aqui? A gente partiu das duas equações que a gente tinha definido, substituímos os valores de R1, R2, I1 e I2. A primeira equação, com a substituição dos valores dos resistores e o valor da corrente de I1, que é 3 amperes, a gente vai encontrar um V2 em função de V1, dado por essa equação. A segunda equação que nós encontramos no slide anterior é essa equação que está destacada aqui nessa terceira linha. Se a gente substituir os valores, nós vamos encontrar uma segunda equação. Temos duas equações, duas incógnitas. Podemos substituir uma equação dentro da outra e aí a gente consegue encontrar qual é o potencial V1, ou seja, o potencial no nó 1, e qual é o potencial no nó 2, o V2. Ok? Tivemos a equação, né? Isolamos o V1, substituímos V2 e V1 na equação, ou seja, substituímos uma equação dentro da outra, encontramos V1 com o valor obtido de V1, substituímos na primeira equação e achamos o V2. Resolução de um sistema de equações. Quais são as equações? Primeira equação, V2 igual a 7/2 de V1 menos 15. Segunda equação, V1 menos 6V2 igual a menos 10. Tá? Achamos as tensões nos nós, lembrando que quando a gente fala que V1 é 5 volts, isso quer dizer que o potencial no nó 1
é 5 volts maior que o potencial no nosso nó de referência. Ok, sabemos os valores das diferenças de potencial nos nós, podemos obter o valor das correntes. Por exemplo, I3 vai ser o quê? V1, que é 5 volts, dividido por R1, né? Porque nós vamos ter V1 menos 0, que é V1. Então, a corrente sobre o resistor R1 é de 2,5 amperes, 5 sobre 2. Corrente I4. A corrente I4 vai ser V1 menos V2. V1 é 5, V2 é 2,5. 5 menos 2,5 dividido pelo valor do resistor R2, que é 5 ohms. Com isso, nós encontramos uma corrente sobre o resistor R2, aquela corrente I4, igual a meio ampere. A última corrente é I5, que é a corrente sobre o resistor R3. Vai ser a diferença de potencial sobre R3, que é V2 menos 0, dividido por R3. Obtivemos, então, a corrente sobre o resistor R3. Se a gente quiser obter potência, uma vez que a gente conhece corrente, diferença de potencial, a potência sobre os resistores vai ser o quê? Vai ser o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado, RI ao quadrado, ou a diferença de potencial nos terminais do resistor vezes, né, a corrente, ou diferença de potencial ao quadrado dividido por resistência. Em outra aula, nós vamos tratar de uma forma um pouco mais cuidadosa desses cálculos de potência sobre componentes no circuito. Muito bem, agora a gente tem um problema. O circuito anterior, a gente só tem fontes de corrente, e nesses casos a análise nodal é bem tranquila, conforme a gente viu. O que vai acontecer é que, é claro que a gente pode ter no nosso circuito uma fonte de tensão. E aí a gente passa a ter um probleminha. Olha bem, uma fonte de tensão mantém a tensão nos seus terminais conforme foi especificado, independente da corrente. Isso quer dizer o quê? Se a gente analisar esse nosso circuito e a corrente que passa entre o nó 2 e 3 aqui for de 50 amperes, a tensão entre a diferença de potencial entre V2 e V3 é de 5 volts. Se a gente fizer percorrer esse ramo uma corrente de 1000 amperes, a diferença de potencial vai continuar sendo 5 volts, porque uma fonte de tensão nos garante a diferença de potencial independente da corrente. E com isso, o que vai acontecer? A gente analisar a corrente que passa por essa fonte de tensão, ela não vai, nos fornecer nenhuma informação. Por quê? A corrente nesse ramo, ela é definida com base na especificação de diferença de potencial. Ela pode ser qualquer uma, tá? Então, nesses casos, o que a gente pode fazer? A gente pode criar o que a gente chama de supernó, que é um nó que compreende os nós que estão conectados à nossa fonte de tensão. Então, nós vamos tratar V2 e V3 como se eles fossem um único nó. Então, se a gente pegar o nosso circuito de referência, o que vai acontecer? Nós vamos analisar o nó entre 2 e 3
os dois nós V2 e V3 como se eles fossem um único nó, ou seja, a soma de todas as correntes que chegam no supernó, que compreende nó 2 e 3, tem que ser igual à soma das correntes que saem desse supernó. Tá? Vamos ver na prática, né, como que a gente faz análise nodal, né, quando a gente tem um circuito misto em questão de fontes, ou seja, fontes de corrente e fontes de tensão. Tá? Nós sabemos que se a gente identificar, né, uma quantidade N de nós vamos ter que escolher um deles como referência, e aí a gente vai precisar de N-1 equações para definir todos os parâmetros do nosso circuito. Por exemplo, no nosso circuito, né, de referência aqui, de exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 nós. Escolhemos um de referência, isso quer dizer que nós vamos ter 3 nós. Nós vamos precisar encontrar 3 equações para conseguir definir todos os parâmetros do nosso sistema. Bem, como que a gente define essas equações? Primeira coisa, a gente procura no nosso circuito todos os nós que não estão conectados à fonte de tensão. Tá? Então, no nosso circuito aqui de exemplo, V1 não está conectado a nenhuma fonte de tensão. Ok, ele é um primeiro nó a ser analisado nesse passo 1. V2 está conectado a uma fonte de tensão, por hora então ela não nos interessa. E V3 também está conectado, né, o nó 3 também está conectado na fonte de tensão. Então, por hora, ela não nos interessa. Então, nos interessa todos os nós não conectados a fontes de tensão. No caso, nós só temos um nó, o nó 1. Então, para ele, nós vamos usar a lei de Kirchhoff para correntes. Soma de todas as correntes que entram no nó 1 tem que ser igual à soma de todas as correntes que deixam o nó 1. No caso, nós vamos ter o quê? Correntes que entram vão ser I3, I7, I1 e I6. Nós vamos ter 4 correntes entrando no nó 1 e nós não vamos ter nenhuma corrente deixando o nó 1. Então, a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. No caso, 0. Não temos nenhuma corrente deixando o nó 1. Tá? O I1 é a corrente que passa pela fonte. Né? A fonte 1 aqui, ela vai ser igual, né? O I1 foi designado aqui a corrente que passa pela fonte de menos 3 amperes. Então, o I1 é menos 3 amperes. O I6 é a corrente que sai, né, do nó 3 e vai para o nó 1. Então, a corrente 6 vai ser o quê? V3 menos V1 dividido pela resistência desse resistor. Só que nesse caso, nós estamos trabalhando com condutância. Então, nós vamos ter diferença de potencial V3 vezes V1, V3 menos V1 vezes 4, que é a condutância desse resistor. Se a gente manipular essas tensões para as outras correntes, nós vamos chegar nessa equação que está destacada aqui.
Entre essa equação e essa, a gente vai trocando as diferenças de potencial dividido por corrente para definir cada uma das correntes. Então, nós temos simplesmente manipulação algébrica entre esse ponto e esse aqui. Bem, o segundo passo é o seguinte: analisei todos os nós que não estão conectados à fonte de tensão. O segundo passo, nós vamos analisar todos os supernós, que é um nó composto por dois, os dois conectados a uma fonte de tensão. No caso aqui, nós estamos dizendo que o nosso supernó é essa parte destacada aqui em cor no nosso circuito. E para ele, nós vamos usar a mesma lei de conservação de carga, ou seja, a soma de todas as correntes que chegam num supernó tem que ser igual à soma de todas as correntes que deixam o supernó. Bem, no nosso caso, foram arbitradas as correntes e nós temos I1 deixando, I7 deixando, I4 deixando, I2 deixando, I5 e I6 deixando. Ou seja, nós não temos nenhuma corrente chegando ou no nó 2 ou no nó 3, que formam o nosso supernó. Então, a soma das correntes que entram é zero. Tem que ser igual à soma das correntes que saem. As correntes que saem vão ser I1 mais I7 mais I4 mais I2 mais I6. I5 e I6, desculpa. Bem, a corrente I1 é o quê? É a corrente que passa pela fonte de menos 3 amperes. Então, o I1 é menos 3 amperes. A corrente I7 é a corrente que percorre o ramo entre o nó 2 e o nó 1. Então, a corrente I7 vai ser o quê? Potencial do ponto que a corrente saiu, V2, menos potencial do ponto para onde a corrente foi, V1, vezes a condutância, que é 3. Então, está definida aqui a nossa primeira equação, que é a corrente I7. Bem, a corrente I4 vai ser o quê? É a corrente que percorre esse ramo aqui. Ela vai ser V2 menos 0 vezes 1. V2 menos 0 vezes 1. A corrente I2 é a corrente que percorre essa fonte aqui. Então, ela vai ser o quê? Menos 25 amperes. A corrente I5 é a corrente que percorre esse nó entre a referência e o nó 3. Então, a corrente que percorre esse ramo vai ser o quê? Diferença de potencial, V3 menos V0, menos 0, que é a referência, vezes 5. E aí a gente faz essa conversão para todas as correntes que nós temos na nossa equação. Manipulando essa equação, nós vamos encontrar uma segunda equação. Então, o primeiro passo nos deu uma equação. O primeiro passo foi feito analisando os nós não conectados à fonte de tensão. O segundo passo foi analisar os supernós, ou seja, todos os conjuntos de nós ligados a fontes de tensão. Se a gente tiver 10 fontes de tensão, nós vamos ter 10 supernós. O último passo é o quê? Olha bem, a gente não pode assumir nenhum valor para a corrente que passa entre V2 e V3, porque
né, independente do valor dessa corrente, essa diferença de potencial ela vai estar especificada, tá? Bem, mas a gente sabe que, né, a diferença de potencial entre o nó 3 e o 2 é exatamente igual à diferença de potencial entre os terminais da nossa fonte. Então, V3, polo positivo da fonte, menos V2, negativo da fonte, tem que ser igual à diferença de potencial entre os terminais da fonte. Ou seja, V3 menos V2 tem que ser igual a 22 volts. Ok, então, primeira equação obtida através dos nós não conectados a fontes. No caso do nosso problema, uma única equação, porque a gente só tem um nó nessa condição. Segunda equação é analisar todos os supernós, tá? No nosso caso, só temos um supernó, vamos ter apenas uma equação. Terceira equação, ou terceiro conjunto de equações, vão ser obtidos, né, através da diferença de potencial entre os terminais das fontes no circuito. Se nós tivéssemos 10 fontes, teríamos 10 equações, tipo essa terceira nesse sistema de equações. Aí o que a gente faz? A gente pega e resolve esse sistema de equações. No caso, a resposta, a resolução desse sistema de equações, ele está apresentado aqui. Ou seja, o potencial elétrico no nó 1 é menos 4,5 volts. O potencial elétrico no nó 2, tá, é menos 15,5 volts. E o potencial elétrico no nó 3 é menos 6,5 volts. Olha bem, o que significa esse sinal negativo? Quer dizer que o potencial elétrico no nó 1 é menor do que o potencial elétrico no nó que nós definimos como referência. Na prática, isso não significa muito para a gente, não. Agora, a gente pode ver que, nesse caso, todos os potenciais elétricos de nós 1, 2 e 3 são negativos. Isso quer dizer o quê? Na hora que a gente escolheu a referência do nosso circuito, nós escolhemos como referência o ponto de mais alto potencial no circuito, tá? Por isso, os valores negativos aqui para a diferença de potencial. Para nós, o que interessa é a diferença. Então, a diferença de potencial do nó 1 e do nó 2 vai ser o quê? Maior valor menos menor valor, né? Vai dar aí 11 volts, ok? E isso quer dizer que o nó 2 é mais negativo do que o nó 1, ou seja, o potencial no nó 2 é menor do que o potencial elétrico no nó 1. Tá? O que temos nesse slide é qual é a sequência de passos que nós adotamos nesse exemplo. Primeiro, considero que seja conveniente redesenhar o circuito para destacar os nós, tá? Isso pode evitar alguns enganos. Nós redesenhamos o circuito, definimos quais são os nós, escolhemos um desses nós para ser o nó de referência, tá? Para cada um dos nós, nós vamos associar um dado potencial elétrico, que para nós inicialmente vão ser as incógnitas do nosso sistema de equações. Depois, nós usamos a lei, né, de Kirchhoff para as correntes, para
todos os nós que não estão conectados a fontes de tensão. Vamos ter aí um conjunto de equações. No exemplo que a gente acabou de fazer, foi só uma equação, porque a gente só tinha um único nó nessa condição. Depois de ter analisado todos os nós, né, correntes que entram igual correntes que saem, para todos os nós que não estão conectados à fonte de tensão, a gente vai e analisa todos os supernós. No exemplo que nós acabamos de fazer, era um único supernó, uma única equação. Tá? Analisado todos os supernós, a gente pode ainda tomar a relação da diferença de potencial entre os terminais da fonte de tensão para completar o número de equações necessárias e suficientes para a gente determinar o potencial elétrico ou a tensão em todos os nós do nosso circuito. Bem, vamos pegar um outro exemplo aí para não ter dúvida. Temos um circuito original, redesenhamos ele para favorecer, né, a identificação dos nós. Escolhemos o que está ligado ao maior número de componentes, né, como nó de referência. Olha bem, essa escolha ela é de acordo com cada um. Eu acho conveniente pegar aquele nó que está conectado com mais componentes, porque nós já vimos que isso vai acabar simplificando algumas equações, ok? Então, primeiro passo, identificamos os nós. Segundo passo, definimos um dos nós como referência, tá? E aí, o que acontece? No nosso caso, nós temos 1, 2, 3 nós, V1, V2 e V3, que a gente vai precisar definir ou estudar correntes que entram e correntes que saem. Lembrando que o nosso sistema de equações, a variável vai ser a tensão dos nós, né? Ou seja, embora a gente parta da análise de corrente, as nossas equações vão fornecer tensões. Bem, nesse caso, só temos fonte de corrente. Maravilhoso, não temos que preocupar com fonte de tensão. Nós vamos pegar cada um dos nós. Primeiro, destaquei aqui o nó 1. Bem, para o nó 1, soma de correntes que entram, I1, I2 e 8 ampere negativo, então I1, I2, 8 ampere e 3 ampere, né? Tem mais uma aqui que eu estava esquecendo. Então, vamos ter 4 correntes chegando, a soma delas tem que ser igual à soma do que sai. No caso, não saiu nenhuma corrente. Beleza. Então, correntes que entram igual correntes que saem. I1. I1 é a corrente que passa por esse resistor cuja condutância é 4 Siemens. I1 sai de V3 e vai para V1. Então, I1 vai ser V3, tensão no nó de onde partiu a corrente, menos V1, tensão no nó para onde foi a corrente, vezes a condutância. Está aqui a nossa equação associada a I1. As correntes da fonte menos 3 e menos 8 amperes podem ser somadas, vai resultar em menos 11, né, que a gente sabe que é ampere. A corrente 2 é a corrente que percorre esse resistor aqui entre o nó 2 e o nó 1 e tem condutância de 3 Siemens. Bem, o que vai ser I2? Vai ser tensão de onde partiu a corrente, V2, menos tensão de onde ou para onde foi a corrente, V1, vezes a
condutância. Está aqui, ó. Para o nó 2, mesma coisa. Soma de todas as correntes que entram igual a soma de todas as correntes que saem. No caso do nó 2, nós só temos corrente saindo. Soma de correntes que entram, 0. Soma de correntes que saem, vai ter I2, I4, I3 e menos 3 amperes. Muito bem. O que é o I2? O I2 é essa corrente. Vai ser V2 menos V1 vezes 3. Menos 3 amperes e 3. E 3 é essa corrente aqui, ó. A corrente saiu de 2 e foi para 3. Então, a corrente 3 vai ser o quê? Potencial de onde partiu a corrente arbitrada, V2, menos V3, dividido por, ou vezes 2, porque aqui é condutância. Por último, nós vamos ter a nossa corrente sobre esse resistor de condutância 1 Siemens. Correntes que entram, né, igual a correntes que saem. Desculpa. Por último, vai sobrar o nó V3. O nó V3, correntes que entram, e 3 tem que ser igual a correntes que saem. I1 mais a corrente de menos 25 amperes mais a corrente I5. I3 é o quê? I3 é essa corrente aqui, de onde partiu V2 menos V3 vezes 2. I1 vai ser o quê? Partiu de 3, então vai ser V3 menos V1 vezes 4. Nós temos menos 25 amperes, que é a corrente que está saindo aqui, e nós temos a corrente I5, que é o quê? De onde partiu V3 menos referência 0 dividido por 5. Manipulando essas equações, nós vamos encontrar um sistema de equações. A gente resolve esse sistema de equações e aí nós vamos obter os potenciais elétricos nos nós 1, 2 e 3, assumindo como referência potencial 0 no nó ref identificado. Temos as diferenças de potencial, podemos calcular as correntes do circuito. Com isso, nós terminamos essa aula de análise baseado em correntes nos nós, baseado na lei de Kirchhoff para as correntes. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão é bem-vinda e obrigado.